Enquanto as pessoas vão chegando, eu gostaria que, primeiramente, vocês falassem o que vocês acharam da leitura do livro, né? E depois a gente parte para a apresentação de Pedro Geraldo, que a gente esqueceu de. Na verdade, a gente não apresentou ele na nossa primeira reunião da semana passada. Ele não pôde se apresentar, então a gente vai deixar a apresentação dele para hoje. E depois, na verdade, eu vou falar isso agora, que é que Tiana está escrevendo a nossa ata. Então eu peço para. Pode ser a Arthur que tira o print das pessoas que vão participar aí da lista de participantes, ou Tiana mesmo anota isso. Mas a gente conhece por cara, né? E a gente sabe quem faltou, assim, de conhecer a pessoa mesmo. A gente já sabe quem faltou à reunião. Então, alguém gostaria de falar algo sobre o livro em si? A escrita do livro? Mais gente chegando aqui. Então, eu vou começar dizendo que esse livro ele tem uma escrita muito impactante. O início dele, né, essa introdução, ela é meio poética. Ela tem um estilo assim que acaba conquistando a pessoa, né? Que ele escreve de um jeito que eu nunca vi ninguém do direito escrevendo de uma forma assim que seja tão impactante. E eu acho que é até da própria poética dele o fato de que ele só joga as informações para você e se vira. Então, essa é uma leitura que eu acredito que tenha sido dolorosa para quem fez essa leitura, mas aprender é um processo doloroso, infelizmente, e aprender com Clóvis do Couto Silva é um processo doloroso e é muito doloroso, porque eu acredito que eu já reli essa parte aqui, a partir acho que da página 40 e poucos, 45, acho que eu já reli essa parte umas 1000 vezes. Então, eu peguei esse livro aqui semana passada. Na verdade, não foi nem semana passada, foi antes ainda, na biblioteca. O início todo bonitinho, na verdade, o início não, né? Que o início, essa introdução, ela é meio travada de ler. Mas o início aqui, bem bonitinho do capítulo 1. Chega aqui, Teoria da Causa no Direito Romano Medieval. Parece que você não entende mais nada. Então, ele tem esse jeito de escrever, né? Que é um jeito muito peculiar. É um autor que realmente parece ser muito único aqui. Ele parece ser um pouco, como posso dizer, eclético, né? Um pouco experimental, assim, por causa dessa poética dele, porque ele é muito apegado a textos do direito germânico. Você vê que tem que a maioria das referências dele são. Acho que não vai dar para ver por causa do filtro. Mas a maioria das referências são do direito alemão. E ao decorrer da explicação sobre a teoria da causa, ele joga para você algumas citações assim diretas em latim, sendo que a gente não tem esse estudo do latim, pelo menos hoje em dia, no direito. E através do fichamento de algumas pessoas, eu percebi que eu acho que vocês não sabem, não, não pegaram a época que esse livro foi escrito. Eu acredito que muitos de vocês realmente não se atentaram a isso. Alguém aqui se arriscaria a dizer em qual década esse livro foi escrito? Foi 60, né? Alguma coisa assim? Exatamente. Esse livro foi escrito na década de 60, ali no metade, na metade, em 64. E ele foi meio que escrito às pressas. Então você vê que, por exemplo, eu li no resumo de Bianca que ela fala assim: eu discordo que os autores não dão importância para os deveres anexos. Mas quando a gente pega a jurisprudência do STJ, por exemplo, a gente vê que deveres anexos começa a aparecer mais na nossa busca a partir de 2015. E esse livro foi escrito em 1964. Então a gente vê que se a gente não pegar o contexto histórico por trás desse livro, a gente vai fazer uma leitura anacrônica, não observando o fato de que esse livro ele é extremamente antigo e essas teorias eram totalmente novas. Então a gente está falando aqui de novidades, sabe? De coisas revolucionárias, extremamente revolucionárias. Então, Pedro Geraldo está aqui.
Acho que ele saiu agora da reunião. Deixa eu ver aqui. Vou pedir para ele voltar. Peraí. Volte para a reunião. Precisamos te apresentar. Ok. Então, enquanto o Pedro Geraldo não volta, eu vou passar a palavra para Matheus Lobão falar aí sobre essa introdução. Matheus Lobão, por favor. Assim, no susto. Mas tá bom, vamos começar. É assim, a introdução, na minha concepção, foi a parte mais corrida de todo o livro. Tipo assim, era muita informação indo pá, 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 de vez. E eu me perdi. Aí eu, tipo assim, comecei a reler de novo, algumas vezes e tal. E aí eu consegui me achar, depois de reler umas 3 vezes, mas deu pra entender. E tipo assim, é uma parte complexa, com muita informação, mas é muito enriquecedor, porque ele traz vários autores, várias perspectivas que te colocam no tema, sabe? Que a obrigação não é uma, um fato em si, mas sim um processo. Que a obrigação não é simplesmente, nossa, fiz o que eu tinha que fazer e agora acabou. E agora é o fim. Não é o fim. Porque justamente tem os deveres anexos, que explica mais posteriormente no livro. Mas assim, é, fala como se fosse a obrigação é um organismo, sabe? Um organismo vivo. É todo um processo de início e fim. A obrigação, você começa para MP de todo. Foi mal. Ok. Algo que me chamou muita atenção na introdução é que ele já dá o que é que ele vai falar no final do primeiro capítulo. Inclusive, isso é algo que eu não sei se Beatriz Albiani se atentou, mas você tinha visto que a introdução, ela fala do final do primeiro capítulo? Eu vi que ele lista todos os tópicos desde o começo até o final. E ele traz na introdução aspectos que são relevantes na conclusão do texto. Por exemplo, ele sempre introduz falando sobre deveres anexos, obrigações, e para o final do texto eu percebi que ele retoma essa noção de obrigação para fazer essa comparação com o direito brasileiro e o direito germânico, só que focado em direito das coisas versus direito das obrigações. Então, acho que, assim, ele segue uma linha lógica em todo o texto, assim. Ele já dá aqui o que é que ele vai falar no final, aqui na introdução, veja bem. A concepção da obrigação como processo é, em verdade, somente adequado àqueles sistemas nos quais o nexo finalístico tem posição relevante. Então, a concepção da obrigação como processo, ela significa que a obrigação, o conceito de obrigação é atraído por um fim, por uma finalidade, que é o adimplemento. Então, a obrigação ela vai ser vista como um vínculo de cooperação para atingir uma finalidade, que é o adimplemento, a satisfação do credor pelo adimplemento. Então, aqui a gente vê que essa separação dos planos entre direito das coisas e direito obrigacional, que representa, na verdade, a separação entre a vontade de você contrair uma obrigação e a vontade de você adimplir a obrigação. Essa separação, se ela for absoluta, você separou como que o nascimento da obrigação do seu fim. Ou seja, o nexo finalístico é quebrado. Você não tem o conceito de obrigação orientado para a finalidade da obrigação, que, no caso, é o adimplemento. Você tem um adimplemento aí separado da obrigação. O adimplemento ele não se opera
em nenhum grau no direito das obrigações, e sim no direito das coisas. Então a gente vê que essa concepção da obrigação com o processo, há uma necessidade de uma conexão, de uma relação entre o nascimento da obrigação como uma espécie de plano do direito obrigacional e do seu adimplemento. Então, a satisfação do interesse do credor pelo adimplemento no plano do direito das coisas, essa separação ela é relativa, ela não é absoluta. Porque se ela fosse absoluta, a gente não podia falar de obrigação com processo. A gente só pode falar da obrigação com processo como totalidade quando o nascimento da obrigação está ligado ao fim que ela visa. Então, acho que essa é a ideia que ele mais expõe aqui na introdução, e é muito importante perceber como ele já adianta o que vai ter no final do primeiro capítulo. Veja, o conceito de obrigação como processo, ele é condicionado ao conceito da finalidade. Ele escreve, né? É precisamente a finalidade que determina a concepção da obrigação como processo. É a finalidade que vai como que atrair a obrigação. A obrigação é atraída pelo adimplemento. E essa é a ideia revolucionária e inovadora de Clovis do Couto e Silva. Essa ideia, inclusive no prefácio do livro aqui, né? Acredito que vocês não tenham acesso ao livro físico, mas no prefácio, a pessoa que escreve aqui o prefácio reputa essa ideia como original e como uma contribuição revolucionária mesmo dele, de que a obrigação como processo passa por essa análise da diferenciação entre o plano do direito das obrigações e do direito das coisas. Inclusive, na primeira parte, a gente tem... Rafaela ficou encarregada, não foi? Isso. Rafaela, você poderia falar para a gente sobre essa primeira parte? Posso sim. O que eu achei mais interessante enquanto eu estava lendo essa parte dos princípios foi perceber que são justamente eles que, de certa forma, trazem essa natureza mutável para a obrigação, como eu escrevi, porque as regras são aplicadas naquele sistema de tudo ou nada, e até ele menciona que, justamente pelas obrigações estarem se tornando cada vez mais um instituto do direito, vamos dizer assim, que tinha cada vez menos normas e mais princípios, que você conseguia dar essa dinâmica do processo. E eu também gostei que ele aborda um pouco o histórico. Eu li mais a Autonomia da Vontade, né, que foi o que eu escrevi. Ele aborda o histórico, justamente explicando por que essa parte não é um legado do direito romano, porque o direito romano era mais processualista e não dava um status de princípio jurídico, autonomia da vontade. Aí você chega no Estado liberal e você tem a autonomia da vontade como um princípio quase absoluto, e hoje você encontra um equilíbrio, porque não existe um princípio absoluto, mas é bem valorizado no nosso ordenamento jurídico, de forma que são bem definidos em lei as hipóteses que você vai ter restrição ao princípio da autonomia da vontade. Então, eu achei interessantíssimo entender mais a fundo, realmente, a explicação sobre esse princípio. Inclusive, você que teve contratos, acho que você viu essa questão da diferenciação da liberdade contratual da liberdade de contratar, não é isso? Sim, isso. Ele explica bem isso. A liberdade, no caso, a restrição à liberdade do conteúdo do contrato, as pessoas com quem você vai contratar, a finalização do contrato, vamos dizer, ele coloca bem definidinho como seria cada tipo de restrição. No caso, essa primeira restrição à autonomia da vontade, que é a restrição no momento da conclusão do negócio jurídico, né? Ela seria sobre a liberdade no caso de contratar. Por exemplo, a Coelba, ela não pode escolher me contratar, ela não pode escolher concluir um negócio comigo. Ela tem que me contratar. Isso faz com que, inclusive eu li no seu fichamento, né? Que isso faz com que os contratos eles sejam meio que normas cogentes, né? Que eles sejam meio que obrigatórios.
Isso seria um efeito da planificação econômica. Porque no momento em que o Estado ele assume certos monopólios naturais, como energia, a água, a luz, então fica restringido a liberdade de escolher com quem é que você vai contratar. Inclusive, algo que eu acho muito interessante é que ele pontua aqui na liberdade sobre a liberdade contratual, que não é a liberdade de contratar, é a liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato. Ele já fala que ele apresenta uma visão assim basada na sociologia jurídica, que era completamente inovadora na época. Porque na década de 60 não existia Código de Defesa do Consumidor. Só que ele fala que o desnível da posição social do indivíduo pode fazer com que o poder dele, a liberdade dele de estabelecer cláusulas contratuais seja reduzido. Isso seria relativo a, por exemplo, os contratos de adesão, onde eles já estão prontos. Você simplesmente adere ou não adere. Então você teria, por exemplo, um supermercado. Você não, sei lá, não existe cláusulas contratuais ali. Você pega o leite e compra. Então você já está ali meio que obedecendo certos protocolos. Você, como consumidor, você não vai negociar, pelo menos na maioria das vezes, né, em contrato de adesão, a questão das cláusulas contratuais. Então ele já apresenta aqui uma visão mais avançada de que... Peraí que eu acabei me perdendo aqui. De que a liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato é limitado porque o consumidor ele meio que não tem poder de barganha. Então não só o Estado restringe a autonomia da vontade, o mercado também restringe. E aqui a gente entra numa espécie de crítica ao liberalismo econômico. Porque no momento em que o mercado meio que não te dá a opção de estabelecer cláusulas contratuais, ele também está restringindo a autonomia da sua vontade. Principalmente aí em relação aos bens essenciais, né? Alguém teria algo a comentar a respeito da liberdade de contratar ou liberdade contratual? Eliseu, eu tenho um comentário. Eu acho que a gente consegue perceber a idade do texto, principalmente nessa parte de autonomia da vontade, porque vocês vão dar obrigações agora, certo? Vocês vão ver muito que a gente tem uma discussão entre a autonomia da vontade e a autonomia privada, porque hoje em dia os autores, tem um livro de Cristiano Chaves, ele menciona isso, que os autores preferem o termo autonomia privada justamente porque a autonomia da vontade ela está limitada por normas de ordem pública. Então, acho que a partir desse momento passou a surgir, vamos dizer assim, a discussão dos limites, vamos dizer assim, né, usando esses termos, os limites da autonomia da vontade. Então, a partir desse momento, eu acho. Então, dá para perceber o contexto a partir desses trechos de princípios, quando ele traz. Só um comentário breve, mas basicamente isso. Inclusive, ele respalda muito isso que você falou, porque ele fala aqui dos restrictive covenants, que no caso seriam cláusulas contratuais que violam direitos constitucionais. Veja, nessa época não se discutia a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E aqui, Cláudio do Couto e Silva já estabelece que essa ideia do direito americano de que uma cláusula contratual que fere um direito fundamental é nula. Então, a gente vê que princípios de ordem pública, eles são limitadores da autonomia da vontade. Mas não só isso. Não só isso. Porque o que eu acabei de falar aqui não se refere ao... Como posso dizer? A questão privada, ao âmbito privado, ao âmbito público, mas ao âmbito privado também. Porque no caso do contrato de adesão, você meio que é forçado você não tem o poder de discutir as cláusulas contratuais. Então, o conteúdo do contrato ele é definido por um terceiro. E, inclusive, eu peguei aqui a parte onde ele fala os chamados contratos de adesão, nos quais apenas uma das partes estabelece as condições do contrato e a outra ela se submete. Então, quando existe uma questão de vulnerabilidade socioeconômica, no caso do consumidor, você meio que não tem você meio que tem uma restrição à autonomia da vontade.
Pelo menos assim eu entendo, né? E é por isso que surgem as cláusulas abusivas para defender o consumidor, né? E no fim, ele conclui de uma maneira muito interessante, que é que a autonomia da vontade hoje em dia ela não significa mais o poder de estabelecer as cláusulas contratuais. Ela significa que você vai agir dentro da lei. Então, o conceito da autonomia da vontade não é como se ele tivesse morrido. Não é como se tivessem matado a autonomia da vontade. Só que, no caso, ele fala de uma intervenção estatal no sentido de definir as regras na qual essa autonomia da vontade ela pode ser exercida. Então, a autonomia da vontade agora ela é exercida nos limites da lei e dentro da lei. Então, ela é exercida porque a lei permite, basicamente. Mais algum comentário sobre autonomia da vontade, liberdade contratual? Ok, acredito que a gente possa passar para Bianca. Bianca, Oi. você poderia falar sobre a sua parte? Uhum. A minha parte está focada na boa-fé. Aí ela fala basicamente sobre a boa-fé no Código Civil, a interpretação, ela se relaciona com a autonomia da vontade. Aí eu percebi também, tudo que ela deu, eu já dei em obrigações. Aí ela está muito relacionada com o que Vicente falou ontem, que a boa-fé objetiva, ela é considerada um princípio. Aí não tem como falar de contratos e obrigações sem ela. É basicamente a boa-fé, ela está em todos os ramos do direito. A minha parte fala sobre a importância dela. Aí percebe como ela formou os institutos jurídicos. Aí, basicamente, fala sobre ela. Aí também fala sobre os usos de tráfico, uma parte que tem um autor, que é Ponte de Miranda, que ele fala que o recurso dos usos de tráfico serve para a investigação da boa-fé nos contratantes, normalmente porque é uso ou proceder de boa-fé. Aí fala também sobre isso. Aí também fala sobre como ela está atrelada com a vontade e sobre a importância dela nos deveres anexos. Em relação à questão da... Tinha anotado aqui. Calma que eu acabei já fugindo. Sobre... Ele fala que a boa-fé é um conceito dinâmico. Você viu essa parte na página 38? Ele fala que, no caso, não seria possível perceber todas as virtualidades da boa-fé. E isso eu anotei porque foi algo também que Vicente falou ontem. Inclusive, o que você falou está totalmente correto. Tudo que Vicente falou ontem, a gente acabou vendo aqui nessa parte do nosso capítulo. Porque o que se pode conceber é uma aplicação prática da boa-fé. A boa-fé ela não tem essa aplicação abstrata. Ela é aplicada em relação ao caso concreto. A gente não pode ver assim, conjecturar abstratamente todas as hipóteses onde a boa-fé incidiria. Porque a boa-fé ela incide em uma relação concreta. Ela incide assim em um plano concreto. Em relação a isso, Tiana, gostaria de falar alguma coisa? Tiana. Calma, Digo, eu acho que eu até discuti com o Renan hoje à tarde e a gente discutiu um pouquinho sobre o desuso, né, da questão da boa-fé subjetiva, que deu lugar, né, à boa-fé objetiva. E aí uma conclusão que a gente chegou é que na aferição, né, da boa-fé subjetiva, a gente tinha um olhar que era voltado em relação à sociedade, sabe? É como se, a grosso modo, a gente pudesse dizer que fosse uma concepção da moral, sabe? Um senso comum. E quando a gente discute a boa-fé objetiva como princípio, né, consagrado, inclusive, pelo Código Civil, a gente entende que é justamente que ela existe com o objetivo de manter uma expectativa,
entre os contratantes, né, numa relação jurídica. E aí ela deixa de estar em um lugar subjetivo, né, relacionado à moral, para estar em um lugar em relação à expectativa de uma relação jurídica mesmo, como eu disse, de um contrato. E aí eu entro um pouco no que você disse sobre essa aferição ser feita de casa em casa, né? E também um pouco em relação ao que Bianca disse, né? De Vicente falou basicamente o que a gente leu nesse texto relacionado à boa-fé, né? E a boa-fé, pelo que eu entendo, se relaciona também com a função social do contrato, né? E de tal maneira que esses dois elementos juntos, eles são a base para o dinamismo da relação obrigacional, de maneira que cria, né, a cooperação entre o credor e o devedor, de tal forma que eles saem de um polo antagônico, né, como o Clovis fala, e eles passam a meio que interagir, sabe? Tem uma interdependência entre as duas partes do contrato. Basicamente isso. Ok. Em relação a essa questão da boa-fé subjetiva, isso é algo que eu acredito que ele discuta em algum ponto, eu não me lembro, mas acho que eu também vi isso em Cristiano Chaves, que é o fato de que houve uma discussão sobre moral e bons costumes no código, no BGB, no Código Germânico. E o que prevaleceu foi a boa-fé. Mas a gente vê a boa-fé muito ligada essa questão do... Eu acabei de falar. Usos e costumes, não, bons costumes, isso, bons costumes. Então, veja, eu acredito que Requião também falou isso na nossa última aula, né? Eu não tô lembrado direito, que a má-fé ou a boa-fé subjetiva está relacionado a essa questão mais de de bons costumes. Enquanto a boa-fé objetiva, ela é mais um padrão que deve ser observado nas relações obrigacionais. Mas o que você falou, eu acredito que esteja completamente correto. Porque do ponto de vista moral, realmente se reputa a pessoa de má fé. Ela agiu de má fé, ela agiu de maneira desonesta, desleal, de uma maneira que ele quis prejudicar o outro. Mas no caso da boa-fé objetiva, nós realmente não temos nenhuma configuração de culpa, né? Nenhuma necessidade de que se configure a culpa para que haja uma violação da boa-fé. Agora, eu acredito que a outra parte ficaria para Alexandre. Mas eu não estou vendo Alexandre aqui. Então, acredito que eu possa falar sobre essa parte, que seja a separação da fase do nascimento e da fase do adimplemento da obrigação. Inclusive, eu já antecipei antes, né, quando eu falei da introdução. E, no caso, ele começa a partir do direito romano e do direito medieval, no conditio e no traditio. Vocês viram o que eu enviei no grupo, que tinha meio que um dicionário desses termos que ele usou nessas páginas? Vocês conseguiram ver essa parte? Então, eu enviei no grupo o que significa essas partes, porque ele simplesmente joga aqui e não te dá explicação nenhuma. Mas conditio era uma ação para que algo fosse restituído para você. Enquanto o traditio, ele era a entrega física da coisa. O traditio, ele ainda existe no nosso sistema jurídico, ele é a tradição. Inclusive, tem um artigo do nosso código, na parte de obrigações, que fala que a posse do bem, ela se efetua pela tradição, algo assim. E ele vai elaborar o conceito de causa a partir do fato de que a tradição, ela está vinculada meio que a um acordo anterior, por assim dizer, que esse negócio anterior, ele meio que teria uma causa própria. Então, o negócio obrigacional de transferência de bens, ele iria se adimplir com a tradição.
e a tradição ela consistia meio que em um negócio jurídico próprio. Enquanto na condictio, você tem o conceito de causa relacionada a quando você dá um bem a alguma pessoa, meio que injustamente ou por erro. Na verdade, por causa de uma causa que não se concretiza essa causa. Essa causa ela não é concretizada. Então a gente vê aqui meio que duas concepções de causa. Uma da ação da pessoa te restituir uma coisa, que a causa foi frustrada, e outra que haveria uma tradição do qual dependesse um negócio anterior. E aí ele vai para a causa do direito medieval, que estaria relacionado. Essa conditio, aliás, pelo que eu pesquisei, ela está relacionada a contratos que meio que não são contratos porque eles não têm uma ação própria. E como eles não têm uma ação própria, você usa a conditio meio que de forma genérica. Já no direito medieval, você tem a tipificação meio que dos contratos através dos contratos vestidos e os contratos nus, por assim dizer, que são aqueles que são meras convenções, eles não teriam proteção jurídica. Então, ele vai avançando aqui e vai começar a falar do direito germânico, onde a tradição ela era vista como um contrato de direito das coisas e que eu não sei se vocês viram aqui, ele coloca o artigo do Código Alemão, que diz que para que você entregue uma coisa a alguém, vocês têm que fazer um acordo na hora. Isso é meio confuso, porque, como é que você faz um acordo na hora? Isso não parece fazer muito sentido, tipo, em um contrato de compra e venda. Eu compro algo de Matheus Lobão vai me entregar. Será que o acordo ele não estava lá na hora em que eu fui celebrar o contrato de compra e venda com o Matheus Lobão? Será que o negócio já não estava implícito lá? Eu acredito que seja essa a diferença entre o direito alemão e o direito brasileiro. Porque no direito brasileiro a separação é relativa. De um lado você tem o plano da criação da obrigação, do outro lado você tem o plano de direito das coisas. Os dois não se misturam, mas a separação é meramente relativa. Porque no ato de você contrair a obrigação, já vem a vontade de solver a obrigação. A vontade de você adimplir a obrigação. Essa vontade ela não precisa meio que ser manifestada por um novo acordo. E ele até fala aqui que uma das críticas ao direito germânico é que o que ele coloca aqui é muito complexo. Você tem vários atos, várias etapas para a consecução de um fim específico. Então o direito germânico acabou meio que complicando o adimplemento do contrato onde a pessoa transfere um bem a outra pessoa, porque há uma separação absoluta e rígida entre o direito das obrigações e o direito das coisas. Aqui, essa separação ela não é tão rígida no direito brasileiro, porque com a vontade de contrair a obrigação já vem a vontade de adimplir a obrigação. No direito romano, essa vontade também era separada. Inclusive, ele coloca uma citação aqui, que é uma citação em latim, mas essa citação ela quer dizer mais ou menos isso, que a vontade de contrair a obrigação não necessariamente é a vontade de adimplir a obrigação. Mas ele faz a crítica. Qual é a seriedade que esse negócio tem? Qual é a seriedade de um negócio que você contrai sem o objetivo de pagar tem? Se o direito não confere esse contrato no plano do direito das obrigações, onde a vontade de adimplir já está implícita, então não há seriedade nenhuma no negócio, porque você contraiu sem que você se dispusesse a resolver o contrato. Então, acredito que essa parte ela tenha sido suficientemente esclarecida agora no momento. É um trecho bastante complexo, muito complexo. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Quando a gente faz essa comparação, a gente entende como funciona aqui no direito brasileiro, pelo que eu pesquisei,
é como se fosse uma separação relativa. Só que nessa separação relativa, no momento do nascimento desse contrato, como é que eu escrevi aqui? Eu falei que a vontade de firmar o contrato ela já está ligada ao adimplemento. Só que eu não enxergo, como você falou, como algo que não é levado a sério. A diferença que eu consegui enxergar é que apenas lá no direito germânico, né, que você disse, se eu não me engano, ele é mais rígido em como a gente enxerga que está sendo separada essas fases. Mas aqui no Brasil, se essa separação ela já é relativa, já existe essa vontade de adimplir no momento que nós estamos querendo iniciar esse contrato. Meu entendimento foi esse, nessa separação das fases. Eu não sei se eu entendi errado ou existe uma diferença no que nós estamos falando. Você entendeu dessa forma? Eu entendi o que você quis dizer. É porque, veja bem, o que o autor coloca aqui é o seguinte: a vontade de contrair uma obrigação e a vontade de resolver a obrigação são psicologicamente inseparáveis. Juridicamente, que elas podem ser separadas em um plano jurídico. Ele até fala do plano sociológico e do plano jurídico. No plano sociológico, foi o que eu falei, né? Você não vê nada ali. Para você, a pessoa comprou uma coisa na mão de outra, ponto. Foi um ato só. Só que no plano sociológico, o que aconteceu, no plano jurídico, o que aconteceu foram duas operações do direito. Uma é relativa ao direito das obrigações, onde um se obrigou a dar o dinheiro e o outro se obrigou a dar a coisa, e outro de direito das coisas, onde um me dá a posse do bem dele. Então, essa separação ela é como que uma ficção do direito, porque ela só acontece aqui no plano jurídico. No plano psicológico, a vontade de contrair a obrigação é a mesma vontade de pagar, é a mesma vontade de adimplir. E é por isso que ele fala, que o autor coloca, que não teria como se levar a sério a pessoa que contrai uma obrigação, mas não tem a vontade de adimplir a obrigação. A crítica que ele dirige é nesse sentido, de que esse construto do direito germânico, ele levaria a gente a um caso onde a gente poderia admitir que alguém, por exemplo, pegasse um dinheiro emprestado sem que necessariamente ele tivesse vontade de pagar. Então, no ato que ele fez, poderia ser possível que ele não quisesse pagar. E isso é psicologicamente indistinto, porque se você contraiu o empréstimo, é como se você declarasse também que você quisesse pagar. E no caso, isso não se aplicaria no caso, logicamente, onde uma pessoa quer contrair o empréstimo e também quer pagar. Mas essa crítica se dirige ao caso onde a pessoa pega o empréstimo e não quer pagar. Qual seria a seriedade desse negócio? Então a crítica é nesse sentido, de que sociologicamente, psicologicamente não é separável, mas juridicamente é separável, e é separado de uma maneira absoluta. Mais alguma coisa? Não, tudo bem, entendi. Obrigada. Beatriz Albiani levantou a mão. Sim, eu ia falar que, na verdade, é interessante porque ele traz a origem, né? Porque a gente sabe que a gente tem, né? Vamos dizer assim, esses planos, eles são relativamente dependentes um do outro, no sentido de a manifestação de vontade, como vocês falaram, de um acaba, vamos dizer assim, reverberando de forma até indireta no outro. Apesar do direito germânico determinar que eles não, vamos dizer assim, eles são totalmente separados. Só que um ponto que é interessante é que ele traz também a parte do direito francês. Ele menciona que a gente tem distinções dos planos. Então, o direito germânico, ele trata a causa de forma irrelevante e ele trata dos planos totalmente desassociados um do outro. No direito francês, ele fala da compra e venda, vamos dizer assim, transferência de propriedade, e ele trata, por exemplo, da manifestação de vontade no direito francês como sendo, vamos dizer assim, anterior à própria transferência de propriedade no contrato de compra e venda. Então, se eu manifesto a vontade de performar um negócio jurídico obrigacional, consequentemente,
isso já, vamos dizer assim, subentende que eu estou performando também a transferência de propriedade. Então, eu achei interessante essa comparação. A gente tem uma influência dos dois, vamos dizer assim, mas principalmente do alemão, porque o que acontece? A gente entende os planos como separados, a gente não pode unir os atos, porque a gente tem um negócio jurídico obrigacional, pelo que eu entendi, e a gente tem um negócio jurídico que se relaciona ao direito real. Mas, pelo que eu entendi, a gente não pode separá-los, mas eles um interfere no outro. Então, o que eu achei interessante no texto também é que ele fala que no direito alemão, para você vender uma propriedade, por exemplo, você precisa de 3 atos. Então, é muito complexo, porque você precisa de um contrato de compra e venda, o contrato de preço e o contrato de registro, alguma coisa assim. Então, já demonstra como o nosso direito é muito, vamos dizer assim, diferente, porque, em tese, se você faz um contrato de compra e venda, ele pode reverberar e ter uma eficácia. Então, sei lá, eu só achei interessante esses pontos. E eu concordo que tem uma diferença, vamos dizer assim, psicológica do querer adquirir, vamos dizer assim, e a separação dos planos. Apesar de achar também que, por exemplo, o direito germânico ele acaba sendo muito mais complexo do que realmente deveria ser, que foi a impressão que me passou. E o que mais? É basicamente isso. Tiana levantou a mão, quer falar alguma coisa? Eu só queria fazer uma pequena observação, porque quando a gente fala sobre obrigação como processo, a gente entende que tem, de certa forma, um dinamismo, né, entre as fases, a separação dos planos, né? E, pelo que Bia falou, a gente consegue entender que tem, de certa forma, um encadeamento lógico, né, das fases. Eu acho que justamente a passagem de uma fase para outra que cria esse dinamismo, que é a base da obrigação como processo mesmo. E outra coisa que eu queria falar é que, justamente por conta do fato de, no direito germânico, ter a manifestação de vontade, né, nas diferentes fases, a gente consegue perceber com muito mais clareza a separação entre os planos, né? Entre o nascimento do contrato, o desenvolvimento dos deveres e o adimplemento também. E, na verdade, você pegou aí um conceito mais fracionado, né? De que a obrigação... Ele pega esse conceito também aqui na introdução, de que eles são a série de atos que visam o adimplemento. Só que aí a gente tem que pensar pela ótica que ele também fala da totalidade. E da perspectiva da totalidade, você vê que todos esses atos, eles têm uma finalidade que é o adimplemento. E isso só é possível porque o plano do direito das obrigações não está totalmente separado do plano do direito das coisas. Então, a obrigação como processo, ela não existe no direito germânico, que foi onde meio que ela foi meio que concebida, né? Você vê que o livro todo aqui é sobre direito germânico. E no fim você descobre que não existe obrigação como processo no direito germânico. Porque se você não vê a obrigação como uma totalidade, ou seja, você não pode dividir o plano onde a obrigação nasce e onde você adimple a obrigação. Se você separar totalmente o adimplemento do nascimento, você não tem mais a obrigação como uma totalidade. A visão da obrigação como um processo, ela tem como requisito aí uma separação relativa, onde o adimplemento seja uma fase da obrigação que esteja relativamente conectada com o nascimento do vínculo. Então você vê aí que essa série de atos no direito germânico, ela não leva à concepção da obrigação como processo. Porque aqui nós temos uma diferença absoluta, um afastamento absoluto. O adimplemento já não tem nada mais a ver com a criação dos deveres. Claro que tem a ver de um sentido originário, né? Que a criação dos deveres meio que origina esses passos meio que futuros. Mas o adimplemento não é o fim dele. O fim dele é um outro negócio jurídico. Então, a gente
para enxergar a obrigação como um processo, como uma relação dinâmica, a gente também tem que enxergar ela como uma totalidade que seja polarizada por uma finalidade. E esse é o conceito meio que basilar aqui da introdução do livro. Ele fala que o conceito de finalidade é o que vai pelo livro inteiro. O livro inteiro tem essa ideia de finalidade na mente. E é muito interessante, depois que você lê o primeiro capítulo, você relê a introdução. Porque aí você enxerga uma lógica muito maior na introdução que você não estava enxergando antes. Porque a introdução, ela é meio que já... É como se fosse o final do livro, na verdade. Porque na introdução ele vai falar sobre as coisas que ele começa a falar aqui no capítulo 1. Então, acabei até me perdendo aqui, né? Porque esse livro, ele me despertou, assim, uma mágica, né? Um brilho. É um livro muito bom de ler. Só não é tão fácil. Então, em relação ao direito francês, eu já li sobre isso no livro de Cristiano Chaves. E eu fico um pouco confuso de como é que acontece. Por exemplo, eu tenho um contrato com Arthur, onde Arthur vai me passar uma casa. E Arthur vai e eu vou e pago o Arthur. Então, eu adimplio o contrato, a casa é minha. No direito brasileiro, a resposta é não. No nosso direito, a resposta é paradoxalmente não, não é sua casa. Você tem o direito de ter a casa, mas você não tem o direito sobre a casa. O seu direito é de que... o meu direito, no caso, seria de que Arthur me desse a casa dele. Então, eu acho muito confusa essa ideia do direito francês. Não sei como é que isso daí funciona na prática. Parece ser um negócio realmente confuso, de meio que excluir a tradição, né? Mas e aí? E se eu quisesse invadir a casa? Arthur ainda não me deu a chave. Vou lá e invado a casa, e aí? É uma conjectura aí um pouco radical de se pensar, mas parece que é. João Gabriel falou alguma coisa aqui no chat? Exclui a tradição, né? Ou exclui o registro, não a tradição é a passagem da posse do adquirente do proprietário para o adquirente. Né? Mas no caso você poderia explicar. Ocorre, mas não ocorre o registro de imóveis. Né? Então a tradição ela continuaria sendo necessária. A tradição no sentido do ato de eu possuo uma coisa e lhe entrego a posse do bem que está sendo adquirido, entendeu? Isso é a tradição. No caso, no direito francês não existe o registro do cartório de imóveis, entendeu? Assim como no alemão também, que existe essa tradição no sentido de hábito, né? De fazer o registro. Mas aí, no caso, a diferença não estaria na tradição, certo? O bem continuaria sendo transmitido para outra pessoa através da tradição, porque eu lembro que eu li isso. Quando eu compro um livro, você comprou um livro na minha mão, você me pagou R$100 pelo livro. O livro não vai estar sob sua propriedade se a tradição não for efetuada, que é o quê? Eu pego o livro e lhe dou. Entendeu? Isso deve ser necessário no direito francês, né? Agora, não é necessário o registro no cartório. Pelo que eu entendi, é isso, entendeu? Mas o ato de tome aqui o bem que você comprou é necessário, né? Em qualquer sistema. Acredito que pegar a força não seria algo viável, né? Acabaria desestabilizando aí o sistema jurídico. Possibilidade de alguém, eu adimplio o contrato, agora a coisa é minha, me dê aí. Aí ficaria facultado à vontade do agente entregar a coisa, né? A obrigação, ela continuaria sendo meio que um âmbito de liberdade do agente, porque acho que nem faria sentido a gente pensar no plano obrigacional de você ser obrigado a fazer alguma coisa, sendo que a obrigação ela é meio que uma projeção da liberdade humana. Então, se eu tenho uma obrigação de dar alguma coisa para alguém, a pessoa não pode meio que me tomar o negócio de mim, porque é facultado a mim dar a coisa a ela. Se eu não quiser dar, aí entra a responsabilidade. Mas a responsabilidade não se confunde com crédito, né?
A Beatriz Albiani tem algo a falar sobre essa questão? Não, eu só ia pontuar que, pelo menos na parte do texto, ele fala como se, por exemplo, se a gente tem um contrato de compra e venda, a gente tem a compra e venda que transfere a própria propriedade. Então, é como se fosse tudo condensado e unitário em um só ato, em uma só manifestação de vontade, em uma só manifestação de vontade, é como se ele concluísse a própria transferência da propriedade. Então, talvez entre nisso que Gabriel falou que, por exemplo, a gente tenha esse um ato, essa uma manifestação de vontade, como na compra e venda, que a gente tem os dois atos condensados, tipo, como se fosse uma unidade. Então, você tem a manifestação de vontade e, consequentemente, você tem tanto a questão da tradição, quanto, por exemplo, a manifestação de vontade através do negócio obrigacional. Então, é como se fosse uma coisa... Eu entendi como se fosse, vamos dizer, algo meramente doutrinário. Então, é como se no nosso direito a gente separasse em dois atos, como se nos direitos germânicos fosse separado em dois atos, só que a diferença é que no nosso direito ele é relativo. Então, ele acaba, vamos dizer assim, um abrangindo o outro até uma certa extensão. A única diferença mesmo é quando ocorre. Então, a manifestação de vontade já transfere a propriedade, entendi nesse sentido. Então, talvez, se eu estou fazendo um contrato com, por exemplo, você ou com o Gabriel, faço o contrato, esse contrato já é capaz de transferir a própria propriedade, como se fosse um próprio título, entendeu? Eu entendi nesse sentido. Não sei exatamente como funciona na prática, mas a forma que ele trata é como se fosse nessa linha de raciocínio, vamos dizer assim. Então, no caso, ele transferiria, o contrato em si já transferiria a propriedade, mas não transferiria a posse ficaria necessitando da tradição. Eu acho que necessariamente você precisaria ter a tradição para ter a posse, mas, por exemplo, juridicamente falando, se você não conseguiu ter a posse, porque não houve tradição, vamos dizer que Gabriel te enganou, vendeu o livro para você, nunca te entregou o livro, então, tecnicamente, o próprio contrato de compra e venda, eu acho que serviria como, vamos dizer assim, uma titularidade da propriedade. No caso, não seria um livro, né? Seria uma casa, porque você não necessitaria do registro da casa, entende? Nesse sentido. Mas eu não sei exatamente, né? Porque ele não traz muitos detalhes. A gente vai precisar ir do... Gomes, ele explica que, assim, ó, abre aspas, pelo sistema francês, o título é suficiente para transferir a propriedade. É como o Bia está falando. Não se reputa necessário um modus. Numa palavra, os contratos têm efeito translativo. Considera-se inútil a formalidade da tradição. Outros entendem que está implícita no próprio contrato como cláusula subentendida. Está na parte de direito, um pouco antes do direito germânico, né? Não, aqui é Orlando Gomes, Direitos Reais. Ah, tá. Eu estava vendo no texto. Não. Mas no texto tem uma parte que fala sobre o direito francês. Deixa eu checar qual é. Acho que é a página 45. Pronto, aqui. Cadê? Pronto. É bem na introdução, na verdade, do tópico. Na própria página 49, eu acho. Que ele fala sobre o direito... Ele fala aqui. A diferença do direito germânico. No direito germânico, acordo de transmissão de propriedade de bens, móveis e imóveis é abstrato, em razão de dispositivo do ordenamento jurídico que torna a causa irrelevante. Já no direito francês, é a própria compra e venda que transfere a propriedade, embora somente inter partes, antes do registro. Então, é como se, mesmo antes do registro, a propriedade já fosse de quem comprou. Mas aqui está falando interpartes, a gente tem que lembrar que os direitos reais são erga omnes. Então a gente teria aqui um problema, que até o registro, a propriedade é dele, mas em relação à obrigação. No plano dos direitos reais, meio que ainda não está efetuado, porque precisa do registro para ter eficácia erga omnes. Pelo menos foi isso que eu entendi. Porque a gente sabe que os direitos reais, eles são oponíveis contra todos, né? Então, aqui no caso, a pessoa transferiu a propriedade por um contrato. Ela ainda não fez o registro. E alguém, sei lá,
dá uma marretada na casa e quebra tudo. E aí, quem responderia? Porque tá dizendo aqui que transfere a propriedade apenas inter partes, mas os direitos reais são erga omnes. Então seria No o sistema antigo francês, dono do caso. Aqui tá dizendo, embora somente inter partes antes do registro. o Orlando Gomes não mencionou aqui registro, não. Só falou que a tradição, para alguns autores, está implícita no contrato de compra e venda, outros consideram inútil a formalidade da tradição, mas que, de qualquer forma, a propriedade é transferida, o título translativo é o contrato de compra e venda, entendeu? Por Ele exemplo, serve por si só para transferir a propriedade, não fala de registro de imóveis no sistema francês aqui, pelo menos. Mas, por exemplo, se fosse um conflito interno do contrato, vamos supor, eu já tenho a transferência de propriedade do bem imóvel, por exemplo. Bem imóvel, no caso. E você destrói, apesar de ter já comprado a propriedade, ter a transferência de propriedade. Eu entendi como se, por exemplo, se a eficácia é interpartes, ela não se aplica a terceiro somente nessa relação, certo? Mas, em tese, é como se na relação jurídica, se você tivesse destruído imóvel, por exemplo, o fato de você ter destruído o imóvel implica na relação entre as partes, sabe? Não aplica a terceiros. Eu acho que a questão, por exemplo, de evicção, sabe? Essas questões aí, seria efeitos erga omnes. Seria um efeito erga omnes. Aí não implicaria em evicção, em outros efeitos patrimoniais decorrentes da compra e venda. Eu não sei se faz sentido esse pensamento, mas acho que é nesse sentido. O que eu pensei mais foi na questão, por exemplo, da compensação, da reparação. Imagina que o cara vai lá, pega uma marreta e quebra a casa, mas ainda não tem um registro falando que é de fulano. Tem um contrato, mas não tem um registro. E aí, o prejuízo, ele deve ser ressarcido a quem? A quem tem a propriedade na relação obrigacional que tem eficácia inter partes, ou a quem o nome ainda está no registro? Foi essa a minha dúvida que eu tive. Se envolver terceiros, né? Não as partes. Uhum. Entendi, faz sentido. Aí acho que... Se uma das partes tivesse destruído o imóvel, não outra pessoa, realmente. Aí, no caso, se João Gabriel não sabe responder a gente Não vai ficar tem aqui sem a a resposta. resposta dessa questão aqui. Não. A gente vai ficar sem resposta, então. Aparentemente, não é necessário, não existe sequer um registro de imóveis, pelo que ele está falando aqui, entendeu? Isso deve ser um aspecto cultural, porque, por exemplo, realmente, na Alemanha tem essa separação absoluta entre os planos, porque lá o registro de imóveis é extremamente eficiente, entendeu? Qualquer cidadão consegue acessar um registro de imóveis e ver se aquela propriedade é de fato da pessoa que está tentando negociá-la, entendeu? Então, assim, para a gente no Brasil, que tem uma dificuldade maior de ter acesso a esse tipo de coisa, fica até um pouco absurdo a gente imaginar uma presunção absoluta de um registro de imóveis, porque o brasileiro falsifica as coisas, o brasileiro vem e tem um jeitinho e tudo mais. Então, quando a gente analisa esse ordenamento jurídico estrangeiro, no caso da Alemanha, no que se refere ao tema da reunião de hoje, a gente fica até com uma pulga atrás da orelha. Mas como assim a presunção absoluta? Como assim a separação total entre o plano obrigacional e o real? Mas é por conta, e Orlando Gomes fala isso aqui no livro, da extrema eficiência que tem no sistema deles de registro, entendeu? Então, é meio que impossível uma pessoa fraudar, se passar por proprietário de um determinado imóvel e tentar vendê-lo, porque eles têm essa organização social suficientemente grande para que seja praticamente impossível alguém fazer isso. Por isso que tem a segurança jurídica, a presunção absoluta e a separação total entre os planos. Eu acho que pelo sistema francês não ter influenciado tanto a nossa doutrina, Orlando Gomes não explicou muito essa parte aí que a gente não está conseguindo solucionar. Mas no caso do alemão, ele fala muito bem, e esse choque cultural, depois de ler o livro dele, fica mais tranquilo, porque com Clovis fica meio obscuro ainda as razões dessa disposição deles. Inclusive, algo que eu gostaria de falar também é que ele faz uma diferenciação muito peculiar entre direitos reais e direitos obrigacionais. Porque você vê aqui que tem uma página que ele fala que a diferença é que os direitos obrigacionais é números apertos e os direitos reais são números clausos. Então, o direito obrigacional, por ele estar relacionado à liberdade do agente, ele não é,
números clausos, ele lê números apertos. Enquanto os direitos reais, eles são tipificados. Eles são Tipicidade. o princípio da tipicidade. E ele coloca isso meio que como a principal diferença. Porque como no direito obrigacional o que vale é a liberdade das partes, então você tem aí uma série de possibilidades de direitos obrigacionais, de cláusulas contratuais, de tipos de contratos. Só que depois a gente vê que em Roma você tinha uma ação relacionada ao tipo de contrato. Então, ao tipo de obrigação, você tinha aí uma ação que correspondia a esse tipo de obrigação, e caso não tivesse, você teria que ir por outros meios, como a condictio aqui no texto, né? Pelo menos foi assim que eu entendi, eu não sei se é exatamente isso. E também tem outra aqui que ele menciona na parte de medieval, que seria o... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Actio prescriptis verbis, que seria em relação àquilo que... Como posso dizer? Aquele contrato que meio que não tem uma ação própria. Então você usa essa ação para meio que abarcar aquele tipo específico, porque ele não está previsto. Mas, pelo que eu entendi, o desenvolvimento posterior, que ele fala do pacto nulo, né? A mera convenção, que não é reputada no direito medieval no início, como como um contrato, porque é como se ele não fosse típico, por assim dizer. Mas, a partir dos glosadores, você tem uma diferença. Porque os glosadores, eles já conhecem o pacto nulo, que seria meio que o contrato que ele é mera convenção, ele não está estipulado. Então, a respeito disso, alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre a pesquisa. Como está indo o levantamento bibliográfico? Escolheram o tema? Tiana tá rindo. Fala aí, Tiana. Sinceramente, meu grupo estava esperando passar a reunião de hoje, por conta da quantidade de leitura. Então, amanhã provavelmente será alguma coisa. Ok. O que você falou aí é interessante, porque a gente teve uma quantidade de leitura grande em relação à reunião de ontem. A gente teve uma quantidade maior de coisas para ler. E no fim das contas foi relativamente dispensável os textos do professor. Foi indispensável para a gente se situar no texto, para a gente aprender a estudar. Mas o que ele falou já estava muito bem explicado. Inclusive foi uma aula assim que ele explicou o tema de uma maneira muito assim, que as pessoas possam entender muito bem, por assim dizer. Uma maneira muito lúcida de explicar o tema. Os exemplos foram muito bons. E o que vocês acharam assim da aula? Vocês gostaram? Assistiram até o final? Eu gostei. O Vicente faz tudo parecer mais fácil, né? Os exemplos é como se ele tivesse explicado, tipo, boa fé para burros, sabe? Boa fé para leigos. Então, foi muito tranquilo. A aula foi muito gostosinha de assistir. Eu gostaria que todos tivessem assistido, porque assim, nós temos muitas pessoas que talvez ainda não estejam totalmente situadas no assunto que a gente está conversando sobre. E aí a pessoa acaba pelo menos essa é a minha preocupação, é que as pessoas fiquem perdidas. Que aí a pessoa não sabe o que é boa-fé, a pessoa não sabe o que é obrigação, e a pessoa acaba ficando confusa aí. Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Mas semana que vem a gente tem um provão e a gente vai fazer uma atividade em grupo que é relativamente básica. E depois o planejado é que a gente volte para Clóvis do Couto e Silva. Mas eu faço outra opção. Vocês gostariam que a gente lesse os artigos que o professor passou, ao invés de ler, continuar Clóvis do Couto e Silva e depois a gente volta para Clóvis do Couto e Silva? Isso semana que vem? Depois da semana que vem. Porque semana que vem é o provão. A gente vai fazer essa atividade mais simples. Veja, esse primeiro capítulo aqui,
eu não consegui extrair tudo dele. Para mim foi complicado extrair tudo dele. O que eu falei aqui foi o que eu consegui extrair dele. E veja que algumas coisas ficam meio jogadas, meio confusas. A gente não sabe direito o que é. E eu acho muito importante a gente acabar voltando de novo para ele, mais para o final, né? E a gente ir fazendo essa reconstrução do texto dele a partir dos próximos textos que a gente for lendo. E João Gabriel, pode falar. Eu estava até conversando com o Bia hoje no estágio a respeito desse texto, e acho que a dificuldade maior dele, eu comprei o livro aqui e talvez as pessoas não tenham se dado conta por ter só o PDF, mas era uma tese para admissão no concurso de cátedra de Direito Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na década de 60. Então, assim, imagine naquela época quem não ia ser o destinatário dessa tese, né? Quem seriam as pessoas que iriam avaliar esse livro, o livro não, né? A obra, a monografia e tudo mais. Então, eu sugeriria que a gente pegasse textos clássicos, mas que fossem textos comerciais, entendeu? Porque quando a gente pega um livro desse, tem um texto produzido para 3 pessoas que são ali os maiores nomes de uma determinada faculdade federal daquela época, eu acho que fica um pouco complicado, principalmente para quem está no início do curso, porque tinha páginas que praticamente todas as palavras estavam em latim, entendeu? Então, imagine, até para um professor deve ser muito difícil você conseguir extrair 100% desse livro, porque que professor sabe latim hoje em dia? Não vai saber, entendeu? Então, eu acho que a gente deveria buscar alguns textos clássicos de autores de grande renome, mas que fossem textos comerciais, entendeu? Textos editados na editora visando o público acadêmico geral, não uma banca específica, como acontece em uma tese de doutorado, uma tese para admissão em concurso público, porque eu acho que fica um pouco complicado para todos nós entendermos com propriedade um texto nesses termos, como o de hoje. Thaís, só pode falar. Eu concordo com o que João Gabriel está falando. Inclusive, enquanto eu lia, eu senti que ele explorou muitos temas que talvez tivessem relevância antigamente e talvez não explorou tanto alguns temas mais atuais, como, por exemplo, a autonomia da vontade, a questão da migração da autonomia da vontade para a autonomia privada. Porque antigamente, quando você pactuava ali uma relação, se entendia que não podia ter abuso, porque você estava manifestando sua vontade e o contrato ia ser cumprido de qualquer forma, a todo custo, sem que o Estado interferisse nesse contrato. E ele até cita brevemente essa questão da interferência do Estado, mas eu acho que ele poderia ter explorado melhor e com uma linguagem talvez um pouco mais didática para a gente entender. Então eu concordo, eu acho que a gente deve continuar analisando esses textos, só que talvez pegar textos um pouco sem preterir os clássicos, claro, mas fazer essa fusão entre a literatura clássica e textos um pouco mais atuais. Ok. Inclusive, eu tenho alguns textos aqui e, inclusive, eu posso mandar para vocês para a gente meio que escolher o próximo que a gente vai ler. E eu acho que seria muito interessante se a gente fizesse esse jogo dessa escolha, né? Porque aí a gente não ia ficar meio que restringido. A gente ia poder avançar no nosso estudo de uma maneira mais, como posso dizer, compreensiva. Então eu vou pegar alguns textos e a gente vê. A gente pode estudar esses que o professor mandou daqui a 2 semanas. Eles são textos mais introdutórios, textos muito bem explicativos, textos muito bons. A gente poderia ler. João Gabriel. Por exemplo, o livro de Teoria Geral do Direito Civil de Orlando Gomes fala desse tema que Thaís acabou de falar assim, de uma maneira absurdamente legal, entendeu? E é um livro voltado, é um livro comercial, um livro consagrado da doutrina brasileira, e ele explica toda essa questão de autonomia da vontade, como o espírito anti-individualista trazido por Orlando Gomes, por Caio Mário, teve forte influência na modificação da ideologia do Código Civil de 16 para o de 2002, e de uma maneira assim que não é tão trivial, porque ele é uma doutrina mais aprofundada,
mas é de uma maneira que todos conseguiriam entender, entendeu? Ele explica, ele não presume que você sabe das coisas, entendeu? Então seria uma oportunidade, por exemplo, uma opção de leitura que acho que num momento introdutório em que a Liga modificou assim o modo de trabalhar, a proposta e tudo mais, e que está com tantos membros novos, eu acho que seria por exemplo, uma escolha bastante interessante para em algum momento a gente trabalhar o capítulo todo dele de negócios jurídicos, que inclusive, em Teoria Geral do Direito Civil 2, não sei qual é a disciplina na Baiana que tem esse nome, vários alunos vão estar até, inclusive, estudando para suas próprias provas, entendeu? Trabalhando com um texto desse. Eu acho que seria bastante interessante. Ok, eu vou acatar a sua recomendação e vou ver aqui os textos que eu tenho sobre autonomia da vontade, eles são bem nessa linha mesmo. E para a próxima reunião, a gente vai ter o nosso estudo, a nossa apresentação de jurisprudência. Sobre isso, eu gostaria de firmar um modelo com vocês. Eu pensei em 3 pessoas de cada grupo. Um apresenta os fatos, o outro apresenta meio que os argumentos e o último apresenta o aspecto doutrinário, meio que a doutrina que está por trás. Qual vocês acham que seria um modelo legal para a gente conduzir essa apresentação? Vocês concordam com o modelo que eu trouxe aqui? Eu acho que esse modelo, do jeito que você colocou, tá bom. Ok. E em relação à jurisprudência escolhida, vocês podem sim escolher outras jurisprudências. Não precisam ficar presos às que eu coloquei lá. A gente pode flexibilizar isso daí. Mais de uma jurisprudência também pode, mas aí fica meio pesado para quem vai fazer o provão. Então, acredito que a gente pode finalizar por aqui. A gente tem aqui mais de 1 hora de reunião. Acho que foi o ideal. Não achei ideal que todos não participaram, mas acredito que o motivo seja que o texto foi um pouco erudito demais, que o texto meio que presumia demais que as pessoas tivessem um conhecimento prévio aí. E claro que eu reforço algo que eu preciso dizer para vocês, que é que vocês precisam ler o texto. Isso é meio óbvio, mas vocês precisam ler o texto. Leiam o texto, façam suas anotações, entreguem aqui. Vocês, Beatriz, João, Tiana, Renana, Thaís, estão de parabéns. Quem apresentou hoje está de parabéns também. Gostei do que cada um falou aqui, cada um conseguiu contribuir. E acho que podemos encerrar a reunião por aqui e nos vemos na próxima semana. Então, Pera aí, eu vou... antes de saírem, temos que fazer o print, né? o print. Então, se arrumem aí pra gente fazer o print aqui. Todo mundo que tá com a câmera fechada, abram, por favor. X. Feito. Pronto. Muito obrigado a todos que compareceram, aos que participaram e aos que estiveram aqui presentes. Agradeço a todos e uma boa noite a todos.